Em julgamento de repercussão geral, o que é muito importante, o Supremo já validou a terceirização de toda e qualquer atividade pelas empresas privadas e diz que isso não configura relação de emprego. E agora, Fux e Nunes Marques, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques, anularam decisões que haviam reconhecido o vínculo de emprego entre um escritório de advocacia e advogadas associadas. E determinaram que o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que é a Grande São Paulo e também litoral de São Paulo, que o tribunal analise de novo as duas ações e leve em conta os precedentes do Supremo. Então, nos dois casos, as advogadas alegaram a existência de vínculo de emprego e pediram verbas trabalhistas. O tribunal invalidou os contratos de associação, reconheceu os vínculos com o escritório. Por quê? Atenção, porque constatou os requisitos da relação de emprego previstos na consolidação das leis do trabalho. Estavam todos lá, os requisitos, caracterizando relação de emprego. Patrão, empregado. Capital, força de trabalho, trabalho realizado. E em duas reclamações constitucionais, o escritório contestou os acórdãos. Esse é um caso. Há outros em outras áreas. Por exemplo, um que se refere a pessoal que trabalha com venda de imóveis, os corretores. Qual o vínculo entre corretores e incorporadora? Os contratos de terceirização, atenção, não é pejotização, que é outra coisa, e muitas vezes as decisões do Supremo parecem tratar as duas coisas como sendo uma só. E elas não são, são distintas. Mas os contratos de terceirização da mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica, aqui entra pejotização, são lícitos, ainda que para execução da atividade fim. Decisões de Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques, em 4 casos distintos e que afastaram o vínculo de emprego entre corretores de imóveis autônomos e uma incorporadora. Então os caras vão lá, tinha horário, tinha dia, todo dia de tal a tal hora, tendo tais funções, horário de almoço. Isso configura o quê? Uma relação entre empresas ou uma relação entre capital e trabalho? O fato é que só este ano o Supremo aceitou 63% dos pedidos para anulação de vínculo de emprego. Isso só até agosto. Não temos ainda os números de setembro, outubro e, claro, novembro. De janeiro a agosto, 204 casos de 324 pedidos para anulação de decisões da Justiça do Trabalho. Então, o sujeito era demitido, desligado, enfim, ia lá na Justiça do Trabalho dizendo, olha, eu não recebi nada, a não ser aquilo, o referente ao mês que eu trabalhei, etc., porque dizem que eu não sou empregado. Isso em diversos setores. Aqui, diversos setores, diversos tipos de trabalho, diversos tipos de empreendimento. E aí,
nesses 324 casos, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego. Ela disse, não, isso é emprego. E você tem direito a tudo que o empregado tem de receber quando é demitido sem justa causa. As empresas foram ao Supremo. Até porque já sabem, cada vez irão mais. Porque já sabem qual é a posição do Supremo. Que passou a... Isso não é nem reinterpretação, isso é legislação. Passou a estabelecer uma nova legislação em relação ao que é terceirização, o que é pejotização, e que a terceirização não está limitada juridicamente a atividades meio, mas também a atividade fim. Produzir sapato. Não, mas aqui é o seguinte, eu podia terceirizar o serviço de segurança, de limpeza, mas a produção de sapato é vínculo empregatício. O Supremo está dizendo, não, também pode. O que faz o sapato também pode ter um vínculo assim, sem carteira assinada e tal. E muita gente está contestando, inclusive juízes, advogados, auditores, estão dizendo, mas não é isso que a Constituição diz a respeito do trabalho e do direito ao trabalho e do tipo de dignidade que se espera numa relação de trabalho, de produção. Pois bem, 324 empresas ou pedidos, pode ser que haja mais de um pedido de uma empresa só, para anulação dessas decisões da Justiça do Trabalho. O Supremo atendeu 204 pedidos, são 63%, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. E é bom lembrar que quando se refere à terceirização da atividade fim ou pejotização, que é outra coisa, a terceirização pode significar a contratação de uma outra empresa, você está terceirizando. E aí ficam questões do trabalhador, por exemplo, citamos há pouco a questão da participação em lucro. Ele tem direito a participar do lucro de qual empresa? Da que o contratou ou daquela que contratou a empresa que o contratou? Qual o nível de solidariedade da empresa onde ele de fato trabalha em caso de descumprimento de direitos por parte da terceirizada, daquela que contratou o trabalhador, mas não é onde ele trabalha. A pejotização é o sujeito virar uma empresa, ele faz de conta que ele é uma empresa e, portanto, é uma relação entre empresas. Não é uma relação entre capital e trabalho, entre capital e força de trabalho, entre patrão e empregado, entre capital e trabalhador. Não é? Estão todos certos de que não é? É uma relação entre empresas? E aí vem... Paulo Guedes gostava de falar, né, do crescimento do número de empreendedores. Muitas vezes é isso aqui. A pejotização. Temos aqui, só nesta semana, 1.000 novos empreendedores. São 1.000 novos empregados. Pejotizados. Pessoa jurídica. E só na questão da terceirização da atividade fim ou pejotização, só nisso, o Supremo recebeu 167 reclamações de empresas querendo anular decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram vínculo de emprego. Desses 167, 80
foram atendidos pelo Supremo. Portanto, as decisões da Justiça do Trabalho foram anuladas. 48%, pois. Os casos envolvem contratos de pessoa jurídica que, no entendimento dos juízes do trabalho, caracterizam fraude. Em relação à contratação de advogados associados, 75% das decisões do Supremo não reconheceram a existência de vínculo empregatício e permitiram a contratação como autônomo. E em casos envolvendo transporte autônomo de cargas, 84% das decisões entenderam que é a competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Ora, a Constituição diz que todas as questões trabalhistas levadas ao Judiciário são incumbência da Justiça do Trabalho. Isso é texto constitucional, é o que diz a Constituição. Na nova interpretação do STF, casos envolvendo transporte autônomo de cargas, não todos os casos, há casos em que de fato é uma questão claramente trabalhista. Mas 83% das decisões do Supremo foram nesse sentido. Mandem para a chamada Justiça Comum Civil e não a Justiça do Trabalho. E em relação a outros autônomos, num país cheio de autônomos, de trabalho precarizado, em que se o sujeito fica doente, muitas vezes ele não tem qualquer outra fonte de sobrevivência que não o seu próprio trabalho, e se a doença inviabiliza o trabalho, a sobrevivência está em risco dele, da família. 54% das decisões do Supremo permitiram a contratação. Aqui, claro, se alguém é contratado, aí é um trabalho autônomo com salvaguardas. Agora, aquele que trabalha para si, pode ser vendendo laranja na rua. É uma outra história. Esse é aquele que está sempre dependendo de ter condições de saúde para poder trabalhar, ter condição de comprar mercadoria, vendê-la e, com a diferença, comprar comida. Enfim, garantir a sobrevivência. Então, Olívia Pascoaleto, que coordena essa pesquisa, lembra que há uma distinção importante entre pejotização e terceirização e que o Supremo não está observando essa diferença. Ela diz que quando o Supremo libera, como aconteceu há 5 anos, a possibilidade de terceirizar, muita coisa começa a ser feita, como contratação de pessoa jurídica, que não é terceirização. Na PJ, ela diz, a empresa contrata diretamente alguém, o que, por si só, não é fraude. Por si só, não, mas em muitos casos, torna-se uma relação onde há fraude, onde há desvios da lei. E muitas vezes, o que a Justiça do Trabalho vai fazer é avaliar isso, se tem ou se não tem fraude. Uma entrevista muito interessante foi concedida pela ministra do Trabalho, da Justiça do Trabalho, Delaide Arantes, que disse que no Supremo, a respeito desse tema, há desconhecimento e incompreensão. E essas duas palavras têm cada qual sua significação, no sentido de importância, lá como dizia o Weber, né? Não no sentido de
de significado, mas de importância, de relevância. Cada uma delas tem sua significação, seu peso. E durante a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, avaliou essas recentes decisões do Supremo que anularam reconhecimentos de relações de emprego feitos pela Justiça Trabalhista. Para a ministra, a incompreensão por parte de segmentos do Supremo a respeito do tema, o que exige mais diálogo institucional. Claro, ela é muito cuidadosa, né? Está falando sobre o Supremo, mas alertou que o reconhecimento de relações de emprego entre trabalhadores e empresas de transporte, por exemplo, ou de entregas, que é um assunto do cotidiano de quase todas as cidades brasileiras, pelo menos as cidades médias e grandes, que é a entrega de mercadoria. Entrega ali de moto, etc., né? Serviço de entregas. Não é o transporte entre cidades. São dois casos distintos. Mas nos dois casos, ela lembra que é um dos assuntos mais importantes no campo social no mundo. Porque as pessoas têm debatido. Tá bom, o sujeito trabalha com a moto, ele entrega sanduíche, ele entrega pizza, ele entrega mercadorias várias. Ele sofre um acidente, ele não pode trabalhar, ou a moto é roubada. O que acontece? Ou ele fica 3 meses sem poder trabalhar, por uma coisa ou outra. O que acontece? Que cobertura ele tem? Que segurança ele tem? Que tipo de remuneração ele recebe? Qual a relação entre a remuneração e o tempo de trabalho? Onde aparece a mais-valia? Oh, mais-valia! Esse troço obsoleto. É bom lembrar que o conceito já aparece em Benjamin Franklin, hein? Cuidado. Um de vossos heróis. Também aparece em David Ricardo, muito antes da obra de Karl Marx, que aliás dizia que não foi ele o descobridor da mais-valia, que ela já estava na literatura econômica há muito tempo. Onde ela aparece? Em quem trabalha por entrega, por atividade. E o que isso produz? Quais as garantias? Onde entra a Justiça do Trabalho para dizer isso aqui é legal, isso aqui é ilegal, isso aqui é constitucional, isso aqui não é constitucional, não no sentido da palavra final sobre constitucionalidade, mas no sentido de usar conceitos da Constituição, como, por exemplo, dignidade nas relações de trabalho. Então ela disse que o que existe hoje é um desconhecimento por parte de segmentos do Supremo sobre o direito social, sobre a importância do direito do trabalho e sobre o papel da justiça do trabalho que instrumentaliza o direito social, que é o direito do trabalho. Pois bem, vamos lembrar aqui, como fez a ministra, que a Constituição assegura o trabalho digno da pessoa humana e que a OIT, em tratado assinado pelo Brasil, poderia ter sido ignorado, não foi, o Brasil é signatário, traz o mesmo princípio, desde, no caso da OIT, 1999. E ressaltou que também o Brasil, que tanto grita pela tal Agenda 2030 da ONU, que também assegura o trabalho decente e sustentável. Houve até aquela reunião, um ato eleitoral do Biden, né? Mas aí ele precisava tratar como um acontecimento internacional, não local.
e disseram para ele, bom, o presidente do Brasil foi trabalhador, foi líder sindical. Ah, então vai ser o parceiro aqui no anúncio. Chama ele, convida. E o que vai ser feito? Pelo Biden, pelo Lula. Mas, nesse caso, o que acontece? No século XIX, por exemplo, não precisamos voltar, né? À Idade Média, o período de servos, ou a Antiguidade, com os escravos da guerra, né? Despojos de combates, as relações de trabalho, as relações de produção. Não, vamos pegar século XIX, ontem. Ou seja, estamos falando de 1801 a 1899. Nos países desenvolvidos, durante muito tempo, isso foi mudando durante o século XIX. Era o que chamavam de capitalismo selvagem. Você trazia aquela massa que antes trabalhava no campo para um novo tipo de produção industrial, a fábrica, a concentração dos trabalhadores num só ambiente e a divisão do trabalho, chamada divisão racional do trabalho, que vai reproduzindo situações de especialização. A célebre cena do Chaplin, no Tempos Modernos, né? Apertando o parafuso, sem saber porquê, até que se torna algo absolutamente mecânico. E o sujeito indo ao banheiro, né? E aí aparece no monitor lá o cara, tá muito tempo no banheiro. Olha, estamos testando uma nova máquina para o sujeito comer mais rápido, para voltar para a produção. Ali já era o início do século XX nos Estados Unidos. E na Europa já havia uma inclinação que tentava deter processos revolucionários dos trabalhadores, oferecendo direitos. Isso foi feito tanto na social-democracia quanto no fascismo. No fascismo era uma maneira reacionária de você retirar do indivíduo o conceito de indivíduo e transformá-lo em parte de uma massa trabalhadora. Por isso os camisas negras do Mussolini. Aquilo era uma maneira de uniformizar a massa. Então, e ele tirou isso lá do movimento republicano italiano no século XIX. E aí, esses direitos, de qualquer maneira, foram sendo incorporados. E na social-democracia, com a seguinte ideia: os muito ricos, riquíssimos, os ricos, pagarão impostos mais altos, mas terão a garantia de que a economia será tocada pela livre iniciativa, não será uma economia estatizada, sem qualquer risco de socialização de meios de produção. E esses impostos altos serão transformados em estado de bem-estar social, na saúde pública, na educação pública, no seguro-desemprego, no colchão de proteção ao desempregado ou desvalido. Mas, na verdade, a Europa foi descobrindo que só tinha dinheiro para isso por causa da exploração colonial. Na medida em que a exploração colonial foi desaparecendo, o sistema entrou em colapso. Mas esses direitos não foram dados de presente, eles foram conquistados. E muitas vezes exatamente pelo risco ou pelo temor, receio de um movimento revolucionário, o Estado e o capital decidiram levar em conta as ideias lá do Eduard Bernstein e construir um sistema social-democrata. Mas depois disso, mesmo os países que não são de fato social-democratas passaram a adotar esse sistema. É o caso do Brasil,
que foi a CLT do Getúlio. Não. O getulismo fez concessões por medo do processo revolucionário. A mesma coisa que aconteceu na França, aconteceu na Inglaterra, também na chamada periferia econômica e política. Também aconteceu no Brasil. Mas não importa. Os direitos foram se consolidando. E a CLT se transformou muito. Passou por diversas mudanças. Ela não é um documento anacrônico dos anos 30 ou 40, que começa a ser desenhado nos anos 30 e é entregue nos anos 40. Não. Ela tem sido modernizada, atualizada, mas há princípios. Esses princípios não são do getulismo, que, repito, fez concessões, um pouco por convicções de parte do governo, um pouco para garantir apoio de sindicatos e ter uma base popular de apoio, mas também para evitar o risco de processos revolucionários. Mas não importa. O que está por trás de tudo isso aqui na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Canadá, é que o trabalhador não fica com a parte justa da sua participação na produção da riqueza. Então, são estabelecidos mecanismos de compensação, inclusive quando ele é desligado. Olha, você não faz parte mais da nossa empresa, mas você tem direito, por lei, a isso, isso e aquilo, porque você não recebeu no seu salário a porção justa da sua participação na produção da riqueza. Esse é o princípio. É isso que está no fundo de garantia. É isso que estava antes nos mecanismos de indenização, que era a chamada estabilidade, que não era de fato, era uma maneira de tentar produzir estabilidade, não era uma garantia de que não haveria demissões, mas era uma tentativa de provocar estabilidade, e provocava, depois o fundo de garantia. É o que está nas férias remuneradas. O reconhecimento de que aquele sujeito não pode só trabalhar, comer, reproduzir, para continuar trabalhando e para que seus filhos continuem o trabalho depois que ele não tiver mais condições, que ele precisa recarregar, ele precisa ter tempo para outras coisas. E que essas férias devem ser remuneradas para o horror de alguns. Então tem muita gente que quer voltar ao capitalismo selvagem. Olha, você entra, faz a sua parte, aperta os parafusos e no final da semana ou do mês você tem a remuneração pré-estabelecida. Não importa o quanto você produziu. Não importa se a nova tecnologia aumentou a sua produção. É o seu salário para que você coma e durma e reproduza, como os escravos. Para muitos, isso é liberalismo. Então, antes de citarem Adam Smith, leiam a teoria dos sentimentos morais de Adam Smith e vejam o que ele diz a respeito disso. Ele certamente teria ânsias de vômito se pudesse ler ou ouvir alguns dos seus epígonos, meu caro Ronald Gimenez.